Olá! A mobilidade urbana está no debate do novo plano diretor de Campinas e na revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Neste contexto, há um grupo que propõe a retirada dos terminais de ônibus do centro da cidade. A ideia é que eles não façam mais ponto final na área central, mas apenas passem por ela e que os terminais sejam implantados nos bairros. Para discutir os prós e contras dessa proposta, nós vamos conversar no Questão de Ordem de hoje com o arquiteto e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Fábio Bernius, também com o secretário municipal de Transportes e presidente da INDEC, Carlos José Barreiro, e o vereador Paulo Galtério, do PSB. Sejam todos bem-vindos. Eu vou começar com o Fábio. Explica pra gente, Fábio, por que retirar os terminais do centro de Campinas? Bom, essa proposta apareceu dentro da Comissão de Mobilidade Urbana, que está fazendo parte da revisão do plano diretor. A questão, na verdade, é a gente poder elaborar um projeto como um todo para Campinas e não a gente ficar fazendo por partes. A ideia principal, no foco daquela discussão, foi sobretudo a questão do terminal no mercado municipal. Ali a gente tem muitos ônibus que vão para bairros em Campinas e não vão para terminais. Alguns vão para bairros e outros vão para o terminal. Esses que vão para bairros poderiam sair de lá e ter o seu ponto final no próprio bairro, como é o caso do Jardim Garcia, do Jardim Pacaembu, do Jardim Miranda, são ônibus todos que partem dali. E a gente resgatar aquele espaço urbano, exatamente em frente ao mercado municipal, que é um equipamento histórico em Campinas, para a gente poder alavancar até as questões de revitalização do centro e tudo mais. Até do ponto de vista turístico, uma vez que Campinas não dispõe de algo natural e belo que atrai as pessoas para cá, é um turismo de negócios, e lá muito bem poderia ser feito um centro gastronômico ligado ao mercado, estimular o turismo para essa área central, que hoje não tem nada praticamente disso. Então, em função disso, começou esse debate, e essa proposta foi encaminhada ao grupo que está fazendo essa análise. Quem participa desse grupo? Olha, participaram, na verdade, várias pessoas da sociedade civil organizada e da administração pública atual. Tinha, inclusive, um membro da INDEC, tinha um membro da segurança, tinha um membro da administração, da Secretaria de Administração. Quer dizer, era um grupo que tinha umas 15 pessoas, e a gente foi discutindo e formatou essa como uma das propostas desse grupo. Tá certo. Então, e agora nós vamos falar com o secretário municipal de Transportes, Carlos José Barreiro. Seja bem-vindo, secretário. Primeiro, quantos terminais nós temos no centro da cidade e como a secretaria avalia essa ideia do CMDU? Bom, primeiro eu queria cumprimentar você, Mirna, e os colegas aqui, o Fábio e o Paulo Galtério, e é um prazer estar de novo aqui conversando com os nossos telespectadores a respeito de temas que são importantes para o município. Essa questão colocada nesse nosso bate-bola de hoje é uma questão que a gente vem discutindo há muito tempo aqui no município de Campinas, que é como fazer, na realidade, um revigorar da área central do município, e isso passa pelo uso melhor dos espaços, principalmente os espaços públicos. Então, essas ideias não são ideias novas, é um assunto que já vem sendo debatido há muito tempo, e existem uma série de pontos, tanto favoráveis como desfavoráveis. Quando nós falamos em mudar a utilização de um terminal tão importante como o terminal mercado, que é a questão aqui que nós estamos conversando nesse momento, Lembrando só um minuto, o terminal mercado ele é meio que dividido do lado direito e esquerdo, mas é o mesmo terminal, é isso? Na realidade, o terminal ele tem duas partes, exatamente. A parte que nós estamos nos referindo é a parte onde estão colocados todos os veículos que vão para os bairros, como mencionado pelo Fábio, e também para outros terminais da cidade. Bem ao lado do Mercadão mesmo. Exato, bem ao lado ali. E aquela área é uma área que ela vai sofrer, então, uma grande requalificação quando da entrada do projeto do BRT. O projeto BRT, como já divulgado outras vezes, ele tem dois
grandes corredores. Um corredor é o corredor que passa pelas avenidas Amoreiras e Rui Rodrigues, que é o chamado corredor Ouro Verde, e o outro corredor é o que passa principalmente pela avenida John Boy Dunlop, que é o chamado corredor Campo Grande. Esses corredores, eles estão nascendo, né, nos bairros, nos terminais que nós temos no final desses bairros todos, Terminal Vida Nova, Terminal Itajaí, assim por diante, e eles vão chegar na região central de Campinas. Então, quando nós estudamos a chegada desses corredores na região central de Campinas, nós procuramos separar a região central em duas grandes partes. Uma que ela é próxima da região do Terminal Mercado e outra que é próxima da região do Terminal Central, que é aquela região que a gente fala do Viaduto Cúria, onde é ali que chama o Terminal Central, é ali que nós estamos como referindo. Quem estivesse perto do mercado, é corredor John Boy e Terminal Central, corredor Ouro Verde. Vai ser mais ou menos por aí? É mais ou menos isso. Então, todo aquele corredor que vem ali pelo eixo também da Santos Dumont, que estará sendo também requalificado com a entrada das marginais, ele tem chegada ali na região do Terminal Central. E o outro lado, na região do Terminal Mercado. Então, quando nós fizermos isso, aquela região em torno do Terminal Mercado, ela vai mudar completamente o jeito que ela é hoje. Porque nós vamos criar uma outra configuração para aquela região. Os ônibus do BRT, que vão ser chamados de linhas, no caso do BRT, são linhas troncais, e as linhas convencionais serão as linhas alimentadoras, elas vão se integrar no Terminal Mercado, assim como ali nas proximidades do Terminal Central, o que vai promover uma requalificação natural, porque tudo aquilo vai ser reconstruído. Sim. Né? Então, pensar num modelo que você prescinda de uma chegada desses principais corredores de deslocamento dessas regiões, na região central de Campinas, deslocando isso exclusivamente para bairros, é fazer um modelo de transporte público no município que Campinas ainda não está preparada, na nossa opinião. Sim. Então, nós entendemos que a chegada ao centro, ela pode ser requalificada, ela pode ser reorganizada, pode ser replanejada, e isso nós temos feito grandes discussões para ver a melhor opção, mas não podemos prescindir dessa alternativa. Por outro lado, no que diz respeito ao Terminal Central, aproveitando o ensejo, falar um pouco dali, já é uma situação um pouquinho diferente, porque aquela região, ela é uma região que, para ser feito um terminal que contemplasse tanto a chegada do BRT como dos ônibus convencionais, exigiria basicamente a construção de um novo terminal naquela região. Esse é um investimento extremamente alto, o qual o município de Campinas optou por não fazê-lo nesse momento, porque exigiria um investimento de uma monta muito expressiva, que inviabilizaria o próprio projeto do BRT. Como é que nós resolvemos isso? Nós estamos definindo outras posições de chegada dos corretores do BRT na região central. Nós vamos utilizar as estações expedicionárias, que é próxima à Estação Cultura, e também o eixo da Campos Sales, que de novo vai promover também uma requalificação destas regiões, porque com a chegada do BRT você refaz todas as estações de transferência, vai refazer o leito das ruas, vai fazer as integrações com as estações já existentes hoje, que são dos ônibus convencionais. Então, tudo isso dá uma repaginada na região central. Tá então, ótimo, nós achamos que essa solução ela é mais compatível com o momento atual que nós vivemos no município. Tá certo. Então, e agora nós vamos falar com o vereador Paulo Galtério, o vereador que, inclusive, no ano passado, quando participou do programa Questão de Ordem sobre revitalização do centro, falou a respeito do Terminal Central, apesar que o secretário agora disse que é um montante expressivo, mas o senhor já defendeu lá atrás a retirada do Terminal Central daquela área onde é hoje, vereador. Sim. Essa sua posição se mantém? Sim, mantenho a minha posição. Eu acho que é perfeitamente possível a gente levar o terminal para os bairros. E eu vou te dizer por quê. Nós temos que falar em bairros e não bairros periféricos, mas os bairros do entorno da cidade de Campinas. Quais são os bairros do entorno do centro? Ponte Preta, Vila Industrial, Guanabara, tá? Vila Itapura. Quem conhece bem o centro sabe onde estão esses bairros. Eu acho que nós podemos colocar aqui, dividir a cidade, tá?
entre norte, sul, leste e oeste. Vou te dar um exemplo da minha posição, que eu até entreguei uma documentação para o prefeito Jonas Donizete, que fosse alterado o terminal central lá do Vicente Cury, que ele fosse trazido aqui para cima, ao lado do Teatro Castro Mendes. Ali nós temos uma quadra ali de aproximadamente, acho que uns 10 a 15 mil metros quadrados. Só que assim, nós precisamos entender que Campinas hoje, você não consegue fazer nada sem você desapropriar. Nós temos que ter intervenção que desaproprie outras áreas. Nós não vamos achar áreas livres no entorno do centro em que a gente possa fazer outros terminais. E a questão, veja bem, o que é o problema do centro hoje, secretário e secretário? No centro da cidade, entra um ônibus com 10 passageiros, com 50 e com 150. Ônibus de grande porte, médio porte e pequeno porte. Então, o que nós temos que fazer? Nesses terminais ao redor do centro, desce as pessoas e pega um único ônibus que faz todo o centro. Eu, sinceramente, não vejo muita dificuldade nisso. Ao invés da gente ter lá 10, 12 ônibus seguindo pelo mesmo itinerário, nós podemos fazer esses terminais no entorno do centro, que também são bairros. Tá? E dali soltar essas pessoas no centro. Eu não vejo dificuldade, a grande problema são as questões de desapropriação. Acho que a região da Ponte Preta seria uma boa região para se fazer um terminal que pegasse os ônibus daqui da divisa de Valinhos, Carlos Lourenço, Vila Paranapanema, Nova Europa, a região lá da Campos Sales, ao lado na Igreja Universal, onde eu fiz a sugestão ao prefeito, poderia pegar os ônibus da região dos Diques, do Campo Grande, da região de Viracopos, e os ônibus entregariam os passageiros aí, e o mesmo ônibus faria todo esse trânsito. Então eu vejo que assim, se a gente conseguir fazer melhores estudos, eu entendo perfeitamente viável. Acho que a questão do BRT, o que implica o grande problema do BRT, é que mudar o contrato do BRT que já foi assinado. Eu não sei como se fazer isso. Acho que nem é possível. Acho que o secretário pode falar melhor isso. Mas eu vejo, na região do Guanabara, próxima à Unimed, nós poderíamos ter um terminal que a gente recebia os ônibus do São Marcos, os ônibus do Padre Anchieta, uns 3 ou 4 terminais no entorno do centro, a gente tiraria todo o fluxo de ônibus. Daí a gente libera as áreas, como o secretário aqui falou. Eu vejo extremamente positivo isso. Agora, é uma questão de conversa política. Agora o Barreiro estava fazendo assim com a cabeça, Barreiro, por quê? Não, o vereador está comentando a respeito da questão de contrato. Isso. Na realidade, isso, só para deixar claro, não tem a ver com o contrato do BRT. Tá. O contrato do BRT, ele prevê um investimento num determinado montante, que já foi assinado, né? Aliás, aproveito o ensejo para dizer para a nossa população que não há nenhum risco desse projeto sofrer algum tipo de restrição. Dadas as notícias dos últimos meses, né, esses cortes que o governo federal está fazendo, o nosso recurso ele é oriundo do governo federal, então existia essa preocupação. Sim. Se houvesse algum risco de corte, não há, porque nós já assinamos o contrato. Então, essa questão do contrato ela é vinculada ao projeto, aí sim. O projeto do BRT, ele prevê essas prerrogativas que eu mencionei, e eu gostaria depois de aproveitar essa oportunidade para tentar louvar essas iniciativas que o vereador está colocando, porque nós temos uma questão que vai exatamente ao encontro do que ele mencionou, mas considerando as estações de transferência que nós falamos. Então, acho que a gente pode explicar um pouco melhor na sequência. Isso, para a gente entender melhor, o BRT, ele não vai substituir o atual sistema ou ele vai substituir? Não vai substituir. Vai complementar? Sim, na realidade ele vai mudar o atual sistema, porque com a entrada do BRT, o sistema de transporte público de Campinas, ele foi idealizado para ser um sistema tronco alimentado, já expliquei isso até numa audiência pública aqui na Câmara recentemente, só que ele não é um sistema tronco alimentado. Com o passar dos anos, ele foi perdendo essa característica, as criações das novas linhas para atender novos bairros, atender demandas da população, foi desconfigurando o sistema ao longo do tempo. Então, o nosso sistema hoje não é um sistema tronco alimentado. A entrada do BRT vai permitir com que a gente reformule completamente o sistema de transporte público do município. Então, nós vamos voltar a ter um sistema tronco alimentado. E o sistema troncal será o BRT. E as linhas alimentadoras serão as linhas hoje existentes do sistema convencional e do sistema dos permissionários, que são os antigos pirueiros e tudo Sim. mais. Esse conjunto
vai ser totalmente alterado. Então, a configuração do que nós vamos ter a partir da entrada do BRT, ela vai ser totalmente diferente do jeito que nós operamos hoje. É por isso que, olhando essa questão só sob a ótica do sistema convencional, você começa a perceber que algumas coisas poderiam ser feitas de uma outra maneira. Claro, tudo pode ser feito de uma outra maneira, mas é sempre uma questão de oportunidade e de custo-benefício. O que é realmente o que vai trazer, na nossa visão, mais conforto para a população, a um menor custo. Sim. Nós temos que nos preocupar também com o custo. O sistema tem que custar um valor que é compatível com o que a população pode pagar. Então, essas questões todas a gente pode, na sequência talvez do debate, explicar melhor as ideias até que o vereador lançou aqui. Sim, nós vamos, só um minutinho, vereador, nós vamos para um breve intervalo rapidamente e voltamos já já com questão de ordem, aí o senhor tem a palavra. Até já. Estamos de volta com questão de ordem, que hoje discute a retirada dos terminais de ônibus do centro da cidade, essa possibilidade. E o vereador Galtério queria a palavra no bloco anterior, vereador. Então, Mirna, veja bem qual que é a situação. Quando eu falo que nós temos que ter terminais no entorno do centro da cidade. Quem conhece o terminal Campo Grande ou o terminal Ouro Verde, o que acontece? Um ônibus só chega até esse terminal e depois cada ônibus específico solta o passageiro no determinado ponto do bairro que ele mora e ele escolhe o bairro. No centro nós temos que fazer o contrário. Esses vários ônibus chegam e a gente solta no mesmo ônibus no centro e faz todo esse trabalho. Então, por isso que eu falo assim, só que isso tem que ser feito com base em desapropriações. Infelizmente, nós vamos ter que pegar alguns pontos, né? Quais são as artérias da cidade? É a Rua Abolição, que sai daqui, que entra aqui, faz o centro da cidade, né? A Orozimbo Maia, a Via Orozimbo Maia, por onde entram os ônibus que vão para o Mercadão, e a João Jorge, que pega todo esse fluxo que vem lá do Campo Grande, do Ouro Verde e de Viracopos. Nessas vias é que deveriam ter os terminais. Os terminais, e dali para frente, o mesmo ônibus, um ônibus para seguir esses terminais por fora, tá? E um ônibus só entrando no centro. Eu acho que melhoraria o fluxo de trânsito no centro e acho até que para as empresas seria bom, seria mais econômico do que um ônibus entrar lá dentro com 10 passageiros. Isso é comum a gente ver. Eu vou te dar um exemplo, Mini. No tempo que ainda que eu era candidato, nas primeiras eleições, eu fiz uma sugestão para o OAB, que ela tinha um ônibus para os advogados, que ele passasse em todos os fóruns. Tá? No Fórum de Cidade Judiciária, Justiça Federal, Vila Mimosa, e a OAB aceitou isso. Né, dessa sugestão nossa, o presidente da OAB na época viu a viabilidade. E o que nós temos hoje, por exemplo, para os advogados em Campinas? É o mesmo ônibus que faz todos os pontos, né? Em vez de a gente ter só um ônibus que faz cada ponto. Penso que é uma sugestão. Eu até já levei um cronograma de trabalho do prefeito Donizete, lá para a desapropriação ao lado do Teatro Castro Mendes. Eu acredito que ficaria de 20 milhões de reais, de 20 a 30 milhões. O que eu penso que para uma cidade igual Campinas, que tem um orçamento de 4 bilhões e meio, não seria muita coisa. Né? Essa é uma posição. Agora, Fábio, quando a gente fala em plano diretor e lei de uso e ocupação do solo, a gente sabe que o plano diretor vai ser votado e aprovado em 2016 e ele faz um planejamento da cidade para os próximos 10 anos. Quando vocês deram essa sugestão de retirar os terminais do centro, em particular aí essa questão do Mercadão, vocês analisaram todas essas, o que está acontecendo, essa questão do BRT, o prazo em que o BRT será implantado na cidade, a questão também do transporte de veículos como o carro, que vem crescendo também muito em Campinas, e outros tipos de alternativa. A gente tem aí também a proposta do plano cicloviário que está sendo implantado na cidade. Vocês analisaram tudo isso? Analisamos. Na verdade, a gente hoje tem que pensar muito no transporte coletivo. A cidade feita somente para o carro já chegou no seu ponto de saturação. Não há mais como, nem espaço físico, de a gente fazer novas vias ou alargamentos para colocar mais carro. Então, evidentemente que o transporte público, ele ganha muita força com isso.
Nessa questão toda está se discutindo também o adensamento ao longo dos eixos exatamente do BRT, né, dos corredores de ônibus. E aí a gente volta a analisar, porque nós já temos casos no Brasil já há 4 décadas que já funcionam desse jeito. A cidade de Curitiba começou esse processo com corredores de ônibus na década de 70. Ela tinha 500 mil habitantes. Hoje tem por volta de 1.800.000 habitantes a cidade de Curitiba. Campinas, naquela época da década de 70, quando foi instalado o terminal lá na região do mercado, vamos falar propriamente dito, inclusive aquela área é uma área pública, foi objeto no final da década de 70 de um concurso público para a instalação da Câmara Municipal naquele lugar em frente ao mercado. Não acabou dando certo, lógico que tem o terminal até hoje. Quer dizer, é um modelo que já existe há 40 anos na cidade de Campinas e que está totalmente superado. O que nos preocupa na situação do BRT é que muitas vezes a linha precisa ter uma continuidade. São ônibus biarticulados e ônibus triarticulados que vão poder rodar nesses corredores. Se você não tem um sistema de articulação, quando chega no final, quer dizer, você vai ter necessidade de espaços físicos para esse ônibus fazer a manobra e poder voltar, né? Quer dizer, isso também vai roubar mais um espaço da cidade para poder ter esse espaço de giro do ônibus, né? Ele vem num sentido, depois ele tem que voltar no outro, né? Então, como é que isso pode ficar no mercado, na área do mercado? Nós vamos ter isso no mercado, ou haveria a possibilidade de a gente fazer isso, como o vereador bem citou, de terminais próximo à área central e os ônibus de pequeno e médio porte, né? Por exemplo, os cooperados, eles funcionaram muito bem porque eles colocaram micro-ônibus, e a maioria das ruas que eles andam dentro dos bairros são ruas de 14 metros, quer dizer, não tem como você botar um ônibus de porte grande, mas o micro-ônibus faz o percurso tranquilamente e vai buscar as pessoas. É fundamental essa mudança de paradigma que a gente tem que ter com o BRT no novo modelo de transporte. Ele precisa ser alimentado, né, uma linha tronco, e ela precisa receber todo mundo. Então isso realmente vai mudar todo o modelo. Isso tem que fazer parte da discussão do plano diretor. E a gente tem que ter continuidade nessas coisas. Evidentemente que não vai ser nessa administração que as coisas vão conseguir ser resolvidas. Mas a continuidade das boas ideias, exatamente do debate todo, tem que continuar ao longo das próximas administrações. Não podemos ficar, não, vamos agora montar um terminal aqui, vamos montar outro terminal, tiramos o terminal ali da Moraes Salles, colocamos a Guarda Municipal. Quer dizer, fica uma coisa toda meio solta, né? O que a gente precisa, principalmente para a área central, é aquilo que nós já debatemos da outra vez, que estivemos aqui também, é a falta de um plano de ação em cima da área central, onde todas essas coisas vão poder estar coordenadas, né? Se você tem um plano urbanístico, você consegue fazer as coisas por partes, executando cada administração, pode executar uma etapa, porque o planejamento ele não é feito de forma imediata, ele é a curto, médio e longo prazo. Então você tem jeito de fazer todas essas etapas, o que a gente hoje não tem. Infelizmente, o que a gente tem hoje, é um termo que o arquiteto urbanista Alan Curry fala muito, é um refazejamento, não é um planejamento, né? Você acaba fazendo as coisas sem ela ter um planejamento. Foi assim com o calçadão da 13 de maio, está sendo assim de uma certa forma com a Francisco Glicério, né? Então as coisas deveriam fazer parte toda de um conjunto para aí você poder fazer, não fazendo coisas separadas, né? Tá, só um pouquinho, só nessa informação então, eu queria saber uma coisa, Barreiro, quando se fala em BRT, o BRT é um plano de Estado ou é um plano de governo? Veja só, o BRT é um projeto que ele é um modelo que copia implantações já feitas em diversos países do mundo. Nós não estamos inventando nada. O conceito que eu estou dizendo aqui, ele é utilizado não só em algumas cidades do Brasil, mencionado aqui Curitiba como exemplo, como em muitas cidades do primeiro mundo. O que existe no mundo desenvolvido é o seguinte: nas regiões centrais da cidade existem grandes terminais onde chegam todos os modais de transporte que chegam naquela região. Campinas hoje só tem basicamente de transporte público um único modal, que é o ônibus.
Nós estamos desenvolvendo um plano viário no município, que é olhando para Campinas muito além do horizonte do plano diretor. Mais de 10 anos, então. Nós estamos olhando para 25 anos à frente. Tá. Nós estamos olhando para Campinas para o ano 2040. Nesse projeto, a gente percebe que ocorrerá dentro do município a entrada de muitos outros modais. A bicicleta, mencionada há pouco por você, que é o plano cicloviário, que foi apresentado pela administração há 3 meses atrás, é um dos novos modais que entrará no município, que hoje não tem. Hoje nós temos 11 quilômetros de ciclovias, teremos 200 quilômetros em 3, 4 anos, que é o nosso plano. Muito bem. Então, o que acontece? Esses modais todos, ônibus, BRT, outras cidades têm VLT, que teremos aqui também trens, tem outras cidades que têm muitos rios que circundam a cidade, então tem barcos, metrô. Todos esses modais, eles são integrados em grandes terminais. Não tem outra maneira de fazer isso de uma maneira econômica. Porque, como eu disse há pouco, a utilização do solo público, do espaço público, ela tem que ser a melhor possível. Se você já tem uma situação que você consegue aproveitar de uma maneira mais otimizada, sem grandes investimentos adicionais, isso é extremamente salutar. Quando fomos desenhar o projeto do BRT, uma grande preocupação que tivemos no projeto foi evitar a passagem dos corredores por locais que exigiriam grandes apropriações. Porque é claro que isso aumenta demais o custo do projeto, até podendo inviabilizar o projeto. Então tivemos essa preocupação. Nós estamos fazendo o projeto do BRT com o mínimo de desapropriação possível. Então, muito pouco de desapropriação. E a hora que a gente olha para esse horizonte, para Campinas, e tentando uma requalificação desta região central, que eu acho que essa é a principal preocupação, eu queria, então, destacar aquela ideia que foi mencionada aqui pelo vereador. O que se faz nas regiões centrais, complementando a ideia, se chegam com esses modais todos nos grandes terminais, que são próximos à região central. Não é colocar um terminal no Paço Municipal, que é aproximadamente o centro principal de Campinas, onde hoje se encontra a prefeitura, né? Não, você faz nas regiões do entorno. E a circulação pela região central é feita com modais mais leves. É isso que nós faremos também. O VLT, que nós estamos fazendo agora no estudo de viabilidade, ele prevê uma linha circular na região central. O que ele vai fazer? Ele vai estar circulando pelas estações de transferência dos BRTs, que estarão nesse entorno da região central, e promovendo esse transporte circular mencionado aqui, que o vereador está mencionando, levando as pessoas. Eu não quero parar aqui na região do mercado, eu quero ir lá para a região próxima lá do Cambuí. Beleza, você vai pegar então ali na região do mercado um outro modal, através da integração que nós já temos hoje, e vai com esse outro modal até a região do Cambuí, por exemplo, entendeu? Então, esse é o projeto de médio e longo prazo que nós estamos idealizando para Campinas. E, com isso, você não pode, voltando a explicar o que eu estava dizendo antes, prescindir de levar esses ônibus troncais nas regiões mais próximas do centro. Não tem um jeito de escapar disso. Porque a hora que você traz eles muito distantes das regiões centrais, você vai ter um custo adicional de criar essas estruturas, multiplicar essas estruturas e encarecer demasiadamente o projeto. Esse é o problema. Então, o fato é esse, é a gente ter que fazer as coisas dentro das possibilidades, que são as possibilidades do nosso município. Bem, assim, em relação ao BRT, eu até queria que o secretário me esclarecesse. Eu conheço bem o BRT, porque eu conheço o BRT de Quito, conheço o BRT Quito, né, no Equador, de Lima, no Peru, e conheço da Colômbia, que é Bogotá. Né? Agora, qual a característica dessas cidades e que se diferenciam de Campinas? Aí que nós temos que ver. Então, às vezes me assusta um pouco o BRT para Campinas. Tá? Porque essas cidades, elas são cidades de 5 a 6 milhões de habitantes, secretário. Tá? Bogotá, Lima, Quito, e Campinas tem 1 milhão de habitantes. E uma outra característica, essas 3 cidades são centralizadoras. Né? O centro da cidade é onde aglomera o grande grupo de pessoas. E Campinas, nós temos um diferencial que a cidade está se descentralizando.
Esse é um dos meus receios com relação ao BRT. E um outro receio também que eu tenho com relação ao BRT é que nós aprovamos um financiamento de 350 milhões para a cidade, né? E eu não vi a participação do empresariado nisso. Eu não vi falar quanto que o empresário vai colocar nesses 350 milhões, porque quem vai ganhar com o BRT também é o ônibus que vai gastar menos pneu, menos combustível, menos desgaste de ônibus. Eu acho que a gente precisava olhar assim, com um pouco mais de cautela com relação a simplesmente se essa conta vai vir só para o contribuinte, ou se essa conta também vai recair sobre o empresariado, ou se o BRT vai ser administrado pela prefeitura. Então essas são questões que também nós temos que abrir o debate. Campinas precisa saber disso, né? Quem vai pagar a conta do BRT? Somos só nós aqui, ou o empresariado também vai ajudar a pagar? Eu acho que era importante essas discussões para a cidade de Campinas. Secretário, o senhor vai responder para a gente, mas já que nós vamos tomar um pouco d'água e voltamos daqui a pouco com questão de ordem. Não saia daí. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem e agora o secretário de Transporte vai responder a esses questionamentos que o vereador Paulo Galtério fez no bloco anterior. Secretário. Bom, na realidade é o seguinte, o plano operacional do BRT que está sendo desenhado, ele vai dizer exatamente como que o sistema vai estar fazendo essa repartição dos custos operacionais. O investimento, como é sabido, é um investimento basicamente do município, uma pequena parcela que tem uma contrapartida, tem um financiamento que está sendo assumido, que é um financiamento via PAC, então tem condições que são condições favoráveis para os municípios, as condições estipuladas no PAC, e tem uma outra parcela de investimento, que é uma parcela bastante expressiva, quase 1/3, que é a fundo perdido do Orçamento Geral da União. Então Campinas está sendo beneficiada com um investimento desta ordem de grandeza, com recursos basicamente, quase todos eles de origem federal. Agora, a concessão do serviço, que é talvez a questão que está sendo colocada, é um problema que nós ainda estamos analisando, porque isso pressupõe a forma que o sistema vai operar, que eu mencionei aqui, mas não estamos aqui entrando nos detalhes, porque nem é o caso, mas isso é que vai dizer exatamente o que vai acontecer e como é que essa distribuição de custos mencionada aqui vai ocorrer. Quer dizer, claro que as empresas que eventualmente participarão desse processo e vão receber essa concessão terão uma parcela dessa responsabilidade, é claro, e o poder público outra, porque o transporte público é uma obrigação do poder público, isso está na nossa Constituição, então é assim que nós temos que agir. Uma outra questão que eu queria aproveitar a oportunidade, mencionada aqui, é que cada cidade tem uma configuração diferente. Eu não me atrevo a fazer comparações entre as cidades, exceto para poder responder alguma pergunta, às vezes, de um jornalista, porque as coisas não são comparáveis. Então, quando a gente pega a cidade como Campinas, ela tem 800 km², e eu já mencionei isso aqui antes, ela é uma cidade muito espraiada, e isso exige, e isso foi ao longo do tempo que foi ocorrendo, não por ocorreu conta hoje. do crescimento desordenado. Exatamente, talvez nunca houve um planejamento adequado de desenvolvimento urbano, que nós estamos tratando aqui hoje. Então, por isso, a cidade ocorreu como ela está aí. E não tem como agora mudar. Vamos voltar 100 anos atrás e fazer tudo de novo. Isso não é possível. Então, em função disso, os deslocamentos são de grande distância e deslocamentos que, na maior parte do tempo, eles são de baixíssima utilização. Essa história dos 10 passageiros mencionados aqui são em horários fora de pico em algumas linhas muito especiais, porque nós não temos essa configuração no sistema. O nosso sistema é planejado para operar com média capacidade, que corresponde a 60% a 65% da carga. Então, um ônibus de 120 lugares corresponde a levar 70 passageiros. Isso nos horários fora de pico. E no horário de pico, em torno de 100%. É assim que ele foi planejado. É assim que permite que a gente cobre 3,50 da população. Senão, nós teríamos que cobrar muito mais, porque o sistema tem um custo. Então, em função desta forma que operamos o sistema, é que nós podemos oferecer esse tipo de serviço. E é claro que para uma cidade desse tamanho, em que as distâncias são muito longas, os trajetos das principais linhas de centro, bairro, bairro-centro, são trajetos muito longos, e isso encarece o sistema. E ao longo do trajeto também, em muitas das nossas linhas,
e nós não temos uma grande demanda de passageiros. Então, você faz com que a ocupação média em alguns horários seja baixa, o que encarece também o sistema. Então, tudo isso que a gente está dizendo faz com que nós tenhamos que, quando a gente olha para uma cidade com essas características, o planejamento de transporte para esse município, ele se difere de outros. O exemplo de Curitiba mencionado aqui. Curitiba tem uma densidade completamente diferente de Campinas. Não só de população, da forma que a cidade foi desenvolvida. O Jaime Lerner lá, que é um dos precursores do sistema de transporte público do município, ele planejou aquela forma lá de fazer na década de 70, né? 40 anos atrás. Então, a cidade foi desenvolvida ao longo dos corredores que ela tem hoje. São Paulo está tardiamente, mas eu acho louvável, tentando fazer isso agora. Eles estão tentando criar agora esses corredores e, no plano diretor que está em discussão, e colocando o adensamento dentro dos corredores com uma ocupação que faça com que as pessoas morem próximas aos corredores e usem os corredores de ônibus que estão sendo implantados lá. Isso é uma atitude bastante interessante, que eu acho que a gente precisa prestar atenção e, quem sabe, trazer alguma coisa dessa para o nosso plano diretor aqui. Só queria lembrar, secretário, eu costumo comparar as cidades, até porque eu conheço as cidades. Quando eu falo Quito, Bogotá, São Paulo, Recife, eu penso assim, secretário, com todo respeito à sua opinião, eu ouso discordar. Aqui em Campinas, o ponto mais longo do centro, ele vai dar mais ou menos 27 quilômetros, que é a região do Campina Grande, para frente do Campo Grande. Quando a gente vai para a região de Souzas, é 13, 14 quilômetros. A região de Valinhos, que é a região leste, 9, 10, 12 quilômetros. E a região do São Marcos é onde praticamente morre a cidade. Quando a gente fala em São Paulo, um BRT, nós falamos em distâncias de 40, 50 quilômetros. E outra coisa, outra característica de São Paulo é que nós temos todo o ABC no entorno que também alimenta esse sistema. Em Campinas nós não temos isso, com todo respeito. E uma outra característica da nossa cidade é assim, existe uma cultura de veículo do cidadão campineiro que ele gosta de carro. Assim como nos Estados Unidos, existe a cultura de carro, que o cidadão gosta de carro. Só para mim continuar. Vou perguntar no rodízio, só para continuar. Então, veja bem, hoje o secretário sabe disso, que a proporção é de quase um carro por habitante. E como é que nós vamos tirar essa cultura do camarada que gosta do carro? E outra coisa, o governo incentiva comprar carro barato, pelo menos incentivava com juro baixo. Então, vereador, outro ponto. Campinas vai ter que ter rodízio, vereador? Não sei, não depende de mim. Vamos avaliar. Tem um outro ponto que eu acho que é fundamental, que a gente tem que fazer uma avaliação, porque nós estamos falando só de um modelo dentro do esquema de mobilidade, que é o modelo sobre pneus. Até hoje não dá para a gente entender, inclusive quando a rodoviária foi pensada para aquele lugar onde ela está hoje, do lado na Estação Cultura e tudo mais, pensava-se naquele momento que o aproveitamento da ferrovia da Paulista, que passa aqui, principalmente para pegar as pessoas de Hortolândia e Sumaré, que passa exatamente no meio da cidade, né? Passa no centro, o Leito Férreo passa no centro dessas duas cidades, que esse transporte, que é maciço de manhã e maciço no final da tarde e durante o meio do dia, tem os 10 passageiros que a gente está comentando aqui, pudesse ser feito pelo Leito Férreo, né? E parado na rodoviária, né? E foi feito um terminal de ônibus, né, na rodoviária hoje, e a rodoviária recebe todos os ônibus que chegam em Campinas e nós não temos um terminal municipal de ônibus na rodoviária, né? Então, o que ocorre? As pessoas descem, principalmente do terminal intermunicipal, andam a pé até o viaduto Cury, né, e para poder tomar um ônibus. Na própria rodoviária a gente não tem, os ônibus que passam ali são extremamente restritos, né, e não tem. Então todo esse modelo de transporte muitas vezes nos preocupa, porque a própria Moreira já mostra isso na história. A primeira grande crise do petróleo em 74, Campinas vai ter ônibus elétrico. Então colocaram um monte de poste na Moreira que estão lá até hoje para prender os cabos elétricos do ônibus elétrico. Nunca teve ônibus elétrico em Campinas. Então, às vezes, são projetos que vão e vêm, não tem essa continuidade. O que garantiu, principalmente, a continuidade dessas coisas em Curitiba foi um instrumento de planejamento, que é o Instituto de Planejamento lá de Curitiba, que deu continuidade a essas coisas.
porque muitas vezes é isso que a gente fala do planejamento. Muitas vezes ideias existe planejamento, mas as coisas não têm continuidade. E é isso que a gente tem que garantir, né? E lá a gestão de tudo isso foi feita exatamente por uma autarquia, que foi esse Instituto de Planejamento, que deu e que dá essa continuidade das coisas ao longo dessas 4 décadas, né? São coisas que a gente não tem aqui, né? É independente de governo isso. Independente de governo. Mas hoje quem faz o planejamento é a INDEC, não é isso? Então, planejamento de transporte, sim. O que o Fábio está falando é uma coisa, acho que um pouco mais abrangente. Que envolve o problema, transporte também lá, o né? planejamento urbano, que eu acho que ele está mencionando, é uma coisa que Campinas, da forma como manda o figurino, acho que nunca fez. Está tentando agora, eu acho, de uma forma bastante assim, até participativa e democrática, né? Colocando nos diversos grupos da cidade, essas discussões, nas diversas comissões, os diversos conselhos municipais, a discussão do plano diretor. Então, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é oriundo desta forma democrática que o prefeito está conduzindo à revisão do plano diretor, com a participação de todos os segmentos da sociedade civil, do Poder Legislativo, o Poder Executivo trazendo as suas contribuições, a sociedade organizada, as universidades. Eu tenho participado de vários debates, né, levando a posição nossa do transporte público, dos transportes, do trânsito, como que isso vai acontecer, mas isso tem ocorrido de uma forma bastante sistemática e organizada. E eu acho que é dessa forma que todo esse debate, como estamos fazendo aqui hoje, vai ser enriquecido, porque o que a gente percebe também é que, por diversas razões, de uma maneira assim bastante generalizada, por várias razões ao longo do tempo, as pessoas não têm as informações. Então, quando eu vou, por exemplo, num conselho municipal, hoje mesmo eu tenho uma reunião do conselho municipal que vai ocorrer, e lá naquela oportunidade você começa a colocar alguns pontos de debate, isso é enriquecedor. Porque, claro, nem todo mundo vai concordar com as ideias, mas o objetivo não é esse, o objetivo é criar o ambiente de debate, de discussão, para que a solução seja melhor absorvida por todos, seja ela qual for, né? Porque acho que ninguém é dono da verdade e supremo senhor de tudo. A questão é que nós temos que debater profundamente as coisas. O poder público, a grande responsabilidade que ele tem é prestar o melhor serviço que ele puder à população, né? Dentro das características econômicas que o município oferece. Esse é o papel do poder público, é isso que temos que fazer. E, aliado a isso, com as melhores ideias sendo colocadas, você tem a melhor solução. Não é Aí eu tenho 3 pontos. Nós estamos no último bloco, infelizmente o tempo da TV passa rápido, né? Então, inicialmente, não tiraremos os terminais do centro. Segundo, o vereador Galtério falou da questão cultural, que o campineiro gosta de andar de carro. Sim, isso é um problema, é verdade. Que é um problema. Como trabalhar com isso? Como valorizar o transporte público? Como fazer com que o campineiro fale, não, eu vou deixar meu carro em casa e vou de ônibus. Eu só tenho uma resposta a essa pergunta. E o VLT também. A resposta à pergunta é a seguinte, isso que o vereador falou é uma verdade e não é só uma característica de Campinas, as cidades brasileiras, de maneira geral, grandes, as pessoas gostam de carro e têm as facilidades mencionadas para comprar o seu carro. A única forma de fazer isso é você melhorar a qualidade do transporte público. Você só vai deixar o seu carro em casa se você tiver um transporte público de qualidade que te atraia a usá-lo. Não é criando restrições, você falou de rodízio, por exemplo, não é criando restrições de circulação, colocando pedágio urbano, como tantas cidades aí no mundo fazem. É melhorar a qualidade. Se você tiver um transporte de qualidade, as pessoas vão naturalmente optar por ele, porque vai poder andar com uma forma mais segura, de uma forma mais barata e de uma forma que leve e traga nos horários que precisa. Mas no decorrer dos anos, outros secretários já falaram sobre isso, já falavam outros prefeitos e até hoje não se conseguiu êxito. Como é possível isso? Esse é o caminho. Mina, talvez não tenha tido sucesso nos projetos. Secretário. Esperamos ter. Secretário, o que faz a gente optar pelo ônibus ao invés do carro, secretário? É a questão do tempo. Quando de um ponto A ao ponto B eu perceber que andar de ônibus é mais rápido, eu vou de ônibus. Ou como em São Paulo, é muito melhor eu ir de metrô de um ponto X ao ponto Y do que eu ir de carro. Então, quando a gente chegar a esse ponto, eu acho que vai ser melhor andar de ônibus. Tá? Agora, uma outra questão que a gente também precisa ver aqui, assim, uma das características do BRT
é assim, ele ocupa uma faixa já existente na via. Vou dar um exemplo. As grandes artérias de Campinas são a Amoreiras, tá, e a John Boy. Nesses espaços, ele vai necessariamente tirar um espaço que são dos veículos e vai concentrar os veículos no mesmo espaço. Então, assim, é prejudicial aos veículos. Necessariamente isso vai demandar mais tempo para chegar à cidade. Estou errado, secretário? Eu acho que é exatamente esse o objetivo do BRT. Porque nós Ele vai concorrer, veja, é isso? Não é concorrer, ele vai realmente fazer isso. Ele vai ocupar um espaço na via pública. É claro que em muitos lugares das vias, nós vamos promover um alargamento da pista para poder ter a faixa exclusiva do BRT, pontos de ultrapassagem, quer dizer, tudo isso está no projeto. Mas o que está na premissa de tudo é que é o privilégio do transporte de massa contra o transporte individual. Essa é uma das premissas do desenvolvimento do nosso plano viário. Agora, nós não queremos fazer isso de maneira forçada à população, é óbvio. Queremos colocar para a população como uma opção dela poder ter isso como uma alternativa que leve em tempo rápido, como mencionado aqui pelo vereador, e num preço compatível, numa boa qualidade, que eu esteja dentro do ônibus sentindo bem. Isso que é o espírito. Um dos grandes sucessos de Curitiba, que eu volto a representar como um exemplo, foi exatamente esse. Curitiba não fez isso, manteve tudo na mesma via. Curitiba fez o que a gente chama de sistema binário, né? Então ela fez os corredores onde passam os veículos também, mas ela abriu vias paralelas ou quase paralelas, onde só os veículos, os automóveis passam. Então eles fizeram o sistema binário. Então eles não esqueceram do automóvel, nenhum competiu com o outro, né? Abriu-se espaço para isso. Aí o que ocorre hoje é que, lógico, o transporte coletivo lá funciona bem, as pessoas adotam o transporte coletivo. E os carros ficam numa outra situação. Então não houve essa competição. E esse plano é uma das coisas que a gente não vê aqui em Campinas, né? Por exemplo, vai ter o corredor, ele vai disputar, a Amoreiras é estreita, né? A John Boy é mais estreita, ela vai disputar, vão perder a Ilha do Meio, vai ter que, lógico, alterações vão existir. Mas, então, esse plano, por exemplo, do binário, a gente não vê isso dentro desse contexto, né? Então, acho que o projeto do BRT, a não ser que o pessoal do transporte tenha desenvolvido ele mais, né, ele não está chegando a... Quero lembrar uma questão, secretário, também aqui, que é muito importante para nós de Campinas. Nós temos que ter uma mudança cultural na questão de usar o ônibus. O que me faz usar o metrô em São Paulo? Né? O metrô é um instrumento democrático. Eu entro de paletó e gravata normalmente. No metrô eu me sinto bem. Sou advogado, às vezes eu vou no tribunal, tenho amigos advogados que se sentem confortavelmente no metrô, indo de um ponto a outro, da Barra Funda para o centro, assim. E acho que na questão de Campinas também precisa trabalhar isso, a gente se sentir bem nos ônibus. Porque muitas vezes a gente está de paletó e gravata e acha que tem que andar de carro. A gente precisa aprender que tem que andar de paletó e gravata também em ônibus, secretário. Então essa é uma questão cultural que eu acho que a prefeitura tem que trabalhar. Bom, pelo jeito aqui o papo dá outro programa, né? Só uma contribuição, eu discordo um pouco do que o Fábio mencionou. Não foi exatamente assim que Curitiba fez o seu planejamento do transporte público. Esses chamados binários vão ocorrer aqui também, é claro. O problema são momentos de fazer as coisas. Esse planejamento feito lá, que é citado aí como um exemplo a ser seguido, ele foi feito há 40 anos atrás. Se Campinas tivesse feito isso na década de 70 também, talvez as dificuldades que nós estamos mencionando aqui hoje não existiriam. A John Boy não tinha essa ocupação que tem hoje. Eu moro em Campinas há 40 anos. Eu ia jogar futebol quando eu era mais jovem, nessa época, lá na Pirelli. Parecia que eu ia fazer uma viagem daqui na Pirelli. Tal era a distância da Pirelli no centro, não tinha nenhuma ocupação ao longo daquele trecho. Se o planejamento tivesse sido feito naquela época e se preservasse os espaços viários adequados, nós teríamos uma John Boy hoje com 5, 6 pistas de rolamento, e não com 2 pistas na maior parte da sua extensão. Então, esse é o problema. Quando você não planeja adequadamente ao longo do tempo, você paga um preço alto. Então, a grande diferença é essa. Eu acho, e concordo 100% aqui com a opinião do vereador, que nós devemos oferecer um transporte agradável para a população. A população tem que se sentir bem andando dentro do ônibus, se sentir bem andando dentro do BRT, andando dentro do VLT futuro, do trem urbano que nós estamos pensando e assim por diante. Porque isso vai fazer com que ele mude a sua opção de transporte.
Tá ótimo, então. Lembrando que esses temas que o secretário disse agora sobre VLT, sobre o trem, a respeito, nós não falamos, inclusive, a respeito de estacionamento subterrâneo, são todos pontos que nós ainda traremos aqui no Questão de Ordem, mas hoje o nosso tempo acabou. Tá certo? Obrigada pela participação. O Questão de Ordem fica por aqui. Lembrando que se você não acompanhou o nosso programa completamente, você pode acessar a nossa página no YouTube, o canal da TV Câmara Campinas. Até um próximo programa.